centro é a pedra fundamental dessa história toda da primatologia no Brasil. E eu entendo até que o Centro de Primatologia foi um modelo de instituições que motivou outras instituições a trabalharem com outros animais, os felinos, a questão do peixe-boi, a questão da tartaruga, foi a partir daí que foi a primeira instituição a trabalhar com espécie ameaçada em cativeiro. E o objetivo é trabalhar com espécies ameaçadas de primatas brasileiros, basicamente isso. Quer dizer, e aí envolve o que nessa história toda do trabalho? Você tem que conhecer o animal, como funciona, como ele é constituído. Eu falo de anatomia, eu falo de fisiologia desses animais e, evidentemente, comportamento, reprodução, como é a situação atual dele na natureza, ou seja, qual é o ambiente que ele vive. Eu tenho 23 espécies aqui trabalhando, das 170 que o Brasil tem. Inicialmente, o projeto nosso era abarcar todas as espécies aqui, um grande negócio. Mas as limitações, a incapacidade de entender a importância de um trabalho desse sempre foi muito marcante. Então, a Silvia é uma colega nossa, médica veterinária. A gente entende que os macacos são importantes como espécies, que eles fazem parte de uma biodiversidade aqui do Brasil, da Mata Atlântica, e que a presença deles no ambiente faz com que esse ambiente se mantenha equilibrado. E isso é bom para todo mundo, inclusive para o ser humano, que depende desse ambiente. Trabalhamos isso, porque entendemos que o ambiente é mais importante do que tudo para o animal, né? Além disso, nós somos muito próximos deles. Então, na questão de doenças, de zoonoses, tem uma importância na saúde pública a presença dos primatas na mata. A gente está vivendo, por exemplo, agora uma situação relacionada à febre amarela, que é diretamente relacionada à presença do macaco. Ela é forte, né? Ela afeta enormemente a espécie bugio, né? Os aloatas, os bugios. A morte de mais de 1.000 macacos por febre amarela no Espírito Santo pode ser considerada um desastre ambiental no estado, segundo pesquisadores da Universidade Federal. Aqui tem duas espécies. Essa é o bugio daqui da Mata Atlântica, que é o Alouatta Guariba clâmitas. O preto é um bugio do Cerrado, que é o Alouatta caraia. Há um entendimento, de um modo geral, de que o macaco transmite a febre amarela, quando na realidade ele não transmite. Ele sofre com a questão da febre amarela. Quem transmite é um inseto. Né, o nome até hemagogos ou aedes, é um inseto, é um pernilonguinho e tal, que faz esse problema. Então não é o macaco, mas a culpa vai primeiro no macaco. Então agride, matam, há exemplos de sacrificarem animais e tal, que é uma coisa errada, não se deve fazer. Até porque o macaco é um indicador, está acontecendo um problema aqui. Ele é o alerta da natureza, né? Se morre o macaco, vamos lá e ver. Vamos ver o que é, o que está causando isso no macaco. A ciência a gente chama assim, é um indicador biológico. Como é você ir num rio e está havendo mortalidade do peixe. Então o peixe está... Você não vai comer o peixe, evidentemente, mas ele indica que aquela condição naquele rio ou lago está imprópria para a vida. Então temos que ver o que é. É esgoto, é muita resíduo de indústria, que tipo de indústria? É um agente tóxico ou não? Ou é um outro agente de doença? É um vírus, é um parasita? O que está causando? Mas é um indicador biológico nessa história toda. Então eles têm uma importância vinculada à saúde também, que a gente não pode ignorar. Acho que seriam os dois aspectos principais. Esse é o macaco da noite, é uma espécie noturna, a única espécie de primato noturno do mundo, né? E a gente tem alguns lêmures, né, que são noturnos, mas eles são prosímios, eles não são classificados dentro do grupo dos primatas. Então esse é, na verdade, o único primata verdadeiro que tem hábito noturno. Então ele tem esse olho bem desenvolvido, né, que é para poder se localizar bem à noite. É um animal da Amazônia, relativamente comum.
São super diferentes. Eles são usados em pesquisas de visão também, porque por causa desse olho, né? A gente faz parte do nosso trabalho, assim, dar a gente faz uma ronda, observa os animais, se eles estão com um comportamento normal, se eles têm algum ferimento, algum sinal de doença, e aí a gente faz as intervenções que tem que fazer. E aí a gente faz essa ronda em todos os recintos, diariamente, para tentar se antecipar a qualquer processo de doença. Porque nesses animais, não só nos macacos, mas em geral nos animais silvestres, eles camuflam os sintomas das doenças. Então você só descobre que ele está doente quando ele já está quase morrendo, assim, já está num estado muito avançado. Então quando a gente tem essa observação diária, é importante porque a gente consegue antecipar alguns problemas. A gente vê também, outra coisa que a gente observa é se nasceu o filhote, né, se morreu algum animal. Essa inspeção ela também é uma contagem para a gente saber se o grupo está inteiro, se nasceu algum indivíduo. E é bem isso, quando você começa a olhar o animal todos os dias, você bate o olho e você já vê que ele não está muito bem. Animal da Amazônia é conhecido como parauacu, ou macaco preguiça também. Parauacu é um nome indígena, né? E a gente tem um casal, né? Essa é a fêmea, o outro é o macho. São animais que vieram dos CETAs lá de Manaus, que realmente recebem animais assim, de resgate de fauna ou animais que aparecem feridos na região. Eles acabam indo para os CETAs do IBAMA, que é um centro de triagem, né, e recebimento de animais silvestres, e depois esses animais têm que ser destinados, então alguns vêm para cá. Esses são os macacos pregos. Essa primeira refeição do dia deles é ração, é uma ração para primatas, e mais tarde vão vir as frutas e legumes. Então já está tudo preparado de acordo com o tamanho do grupo, com a espécie, né? Os muriqui e alguns outros animais como o bugio recebem folhas também. Conhecido como cuxiú. Eles são caçados na Amazônia para alimentação, principalmente, e para vender. Esse rabo dele é vendido como espanador. Não estou brincando, eu já vi vender em Manaus, em feira, o espanador de cuxiú. Vem o rabinho dele assim para usar como espanador. Então, assim, a gente mora num país, né, que tem um contato muito próximo com os animais, e as populações dessas regiões mais remotas ainda utilizam como recursos e acaba que entra, né, virando tráfico de animais silvestres. E é uma espécie muito ameaçada também. Agora, a questão do mico-leão dourado, quer dizer, foi o pontual, foi a espécie bandeira nessa história toda. Aqui no Rio de Janeiro, esse problema então de desmatamento, a questão da caça, essa coisa toda, um levantamento um pouco rápido, notou-se que tinha uma população baixíssima e aí vamos tentar fazer alguma coisa. Tivemos a sorte de manter contato com o pessoal de fora, dos Estados Unidos, do National Zoo, em Washington, e a partir daí criamos um programa de trabalho para o mico-leão. Esta é a Reserva Biológica de Poço das Antas, em Silva Jardim, estado do Rio. Há 20 anos eram poucos. Foram trazidos de Washington, Estados Unidos, onde se reproduziram em cativeiro. E aí você vai estimulando. Começamos a formar colônias
aqui no Brasil e principalmente fora, os Estados Unidos, várias na Europa, e aí fomos em frente. E por isso pudemos colaborar em muito, então, como, digamos assim, não tirar esse animal da ameaça de extinção, mas melhorar grandemente a condição que ele tinha lá no início dos anos 1970 para agora. Aumentamos a população daquilo que calculávamos aquela época de uns 300 animais, hoje nós temos em torno de 1.800 animais, 2.000 animais na natureza, fora um pouco que temos ainda no cativeiro. Além disso, esse ano é o ano do mico-leão dourado, está sendo eleito pelos zoológicos, né, pela Associação dos Zoológicos, o ano do mico-leão dourado, então tem várias atividades que estão sendo feitas em zoológico. E dia 2 de agosto é o Dia Nacional do Mico-leão dourado, então também vão ter várias comemorações e atividades para celebrar a espécie, né? Que eu acho que é uma espécie que, eu sou carioca, para nós aqui do estado, ela tem um valor especial, porque só existe aqui essa espécie, né? Embora seja auspicioso falar sobre isso, mas não dá segurança para o animal, porque paralelamente a isso tem pouca condição de floresta para eles. O macaco precisa de floresta. A questão da urbanização aumentou grandemente. A questão da indústria do petróleo favoreceu grandemente. E a questão do petróleo no estado do Rio de Janeiro está basicamente no foco principal ainda onde existem as populações naturais de mico-leões. A partir do conhecimento inicial com o mico-leão, aí vai entrando outro. Aí entra o da Bahia, o mico-leão de cara dourada, entrou o mico-leão preto, que é uma forma que estava considerada extinta há mais de 70 anos. Redescobrimos a espécie, trouxemos para cá. E ele é uma das espécies mais ameaçadas de extinção do grupo, né, dos micos-leões. É a espécie que está tendo o maior número de esforços para a recuperação da população. E ele é muito raro em cativeiro. Aqui é um dos poucos zoos do Brasil que você vai ver mico-leão preto em cativeiro. O casal também é nascido em cativeiro. É difícil, né, reproduzir em cativeiro. A gente teve sucesso há muitos anos, acho que nos últimos 6 anos foi a primeira reprodução que a gente teve. É uma espécie muito sensível, muito difícil de reproduzir. Um gênero, né, inteiro de primatas só existe no Brasil. Então, o menos ameaçado, digamos assim, é o baiano, mas estou falando menos ameaçado, ele não é livre dessa história. Esse projeto do mico-leão da cara dourada, ele se iniciou em 2011, mais ou menos, depois que foi identificado que tinham uma grande quantidade de micos-leões da cara dourada em Niterói, que é uma área que não é a área original da espécie. Então começou-se um trabalho de investigação, se identificou que esses animais eram oriundos de 2 casais que foram soltos na natureza. A região original do mico-leão da cara dourada é o sul da Bahia e eles foram soltos em Niterói. Então, como eles foram para um ambiente que é cheio de alimentos, porque tem muita jaqueira, tem bananal, tem muitas pessoas morando, então as pessoas davam comida para os animais, eles se proliferaram de uma forma explosiva e de 2011 para cá esses animais estão sendo retirados, capturados da natureza. Mais ou menos 300 indivíduos foram levados para a Bahia, foram soltos em áreas da Bahia e os restantes estão ficando em cativeiro e estão sendo distribuídos para outros zoológicos. Esses animais eles vêm para cá, eles passam por uma quarentena, são feitos alguns exames e são operados. Então os machos são vasectomizados e as fêmeas passam por uma ligadura de trompas, porque a gente não quer que eles reproduzam, mas também não quer alterar o comportamento social deles, que é dado pelos hormônios sexuais. Então a gente não interfere na produção, a gente só não quer que eles se reproduzam. Então tem alguns animais que foram operados, tem uma semana mais ou menos, e a gente vai manejar eles aqui para dar uma olhada como é que estão a cicatrização dos pontos e como que eles estão de uma forma geral. É ele mesmo.
50 gramas. Sem força para apertar isso aqui. Pode graver. Bota perpendicular, né? Tá vendo o pontinho dele aqui? Eu acabei de microchipar. Ele estava sem identificação, então eu apliquei um microchip, que é um transponder de identificação individual. É uma seringa especial que eu empurro, vai só o chip. O microchip ele tem o tamanho de um grãozinho de areia, e aí ele vem dentro dessa seringa que é oca. Então eu faço a injeção subcutânea e quando eu aplico aqui, ele empurra por dentro o microchip que entra no subcutâneo do animal. Agora ele está identificado. Todos os animais que a gente tem aqui no centro, eles são registrados em fichas. Então a gente tem esse arquivo que está separado por recinto, né, por grupo familiar. Então, qualquer um que a gente pegue aqui, a gente tem as informações dos animais, por exemplo, esse aqui. Então a gente tem o nome científico da espécie, é um híbrido de Calitrix, o número dele de registro aqui no centro, que é o número de identificação. Então, se a gente for coletar uma amostra de sangue, mandar para outro lugar, é sempre esse número que a gente utiliza. E aí a gente tem um histórico do animal, a data de entrada e aqui todo o histórico clínico dele. Então, se o animal mudou de recinto, se ele acasalou, teve filhote, as medidas corporais, tudo isso fica registrado aqui. E essas informações são muito valiosas depois para a gente poder resgatar. E aí todos os animais que chegam são registrados nas fichas e essas fichas são arquivadas por recinto. Um primata super interessante também que se chama sauá, macaco sauá ou guigó. Essas espécies são da Amazônia, mas a gente tem desse animal aqui na Mata Atlântica também. São animais muito pouco conhecidos, até pelo público, né? É importante falar que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade de primatas do mundo. Mais do que Madagascar, por exemplo, que é uma ilha, né, e que tem um endemismo muito grande, que tem uma quantidade de espécies absurda, mas aqui no Brasil a gente tem, com as florestas tropicais, uma condição de variedade de primatas muito grande, a maior do mundo. Então o mundo inteiro valoriza muito isso e a gente aqui no Brasil não valoriza tanto, né? Nem sabe, a maioria das pessoas nem sabe desse dado. E por último, você filmou lá alguma coisa, foi do muriqui, que é a maior forma de primata que nós temos aqui. Ele é do Sudeste, tem 2 espécies, né? É uma espécie muito ameaçada. Pode chegar aqui. Essa é a fêmea e os filhos dela, e todos. A fêmea é isso, ela está barriguda, mas não é porque está gestante, não. Eles são barrigudos, por conta do tipo de gestão que fazem, né? É um animal belíssimo, né? E é a forma mais evoluída de primata que nós temos aqui no Brasil. Nós precisamos fazer um estudo e até hoje não conseguimos recursos, atenção para que a gente desenvolva o trabalho no Rio de Janeiro. O pessoal mais ao norte, Minas Gerais, e o pessoal do Espírito Santo tem feito um trabalho muito interessante, ótimo. Mais ao sul tem um trabalho bem interessante feito em São Paulo pelo Maurício Taleb, né? E nós estamos aqui patinando porque
coisas aqui não rodam como deveriam. Não é por culpa nossa, não. Nós queremos aí tal, mas essa é uma instituição que tem que ser tratada pão de ló, mas e aí? Não há um entendimento de que isso daqui seja uma instituição que caiba dentro, por exemplo, do órgão ambiental do Estado. Isso é claro. Não é. Isso é ambiente, é meio ambiente. Isso é meio ambiente. Ambiente é a coisa principal que qualquer ser humano tinha que se preocupar, que ele depende diretamente da coisa, de tudo. Os serviços da natureza falado, a água, a questão do clima e por aí vai, né? Nós temos condições de fazer as coisas, com ajuda um pouco de fora, essa coisa. Nós temos condições, agora precisa mudar um pouco a maneira de conduzir as coisas. Em off eu te falo. A gente lembra mais uma vez, macaco não transmite febre amarela. Macaco é vítima da febre amarela e é importantíssimo que eles existam, porque eles são marcadores da doença.